pessoal, beleza? Memorex, Idade Média, sociedade feudal, tá? O sistema feudal apareceu na Idade Média ali para se poder ter um controle e poder ter ganhos e poder aproveitar a terra que tinha. Então, né? Ela é muito falada em provas, vestibulares, concursos, porque é uma página importante da Idade Média. Então, nós vamos falar um pouco sobre a sociedade feudal. Bom, sociedades, né, estrutural, triangular. Primeiro grupo aqui é o clero, que tinha a função de rezar. Segundo grupo, a nobreza, os nobres, que tinham a função de guerrear. E o terceiro grupo, os servos, que obviamente tinham a função de trabalhar. Essa estrutura aqui, dentro da sociedade feudal, era considerada uma estrutura assim porque Deus quer, tá? Então há uma intervenção divina aqui, eu escrevi divina aqui dentro. Há uma intervenção divina nessa estruturação. Então, nasceste servo, agradece a Deus porque é servo e estás cuidando de alguma terra e servindo algum senhor, tá? Por intervenção divina tu és servo, ou tu és nobre, ou tu és clérigo, tá? Bom, partindo desse pressuposto, nós vamos ter então as divisões de terra e aí vem o vassalo e o suzerano. Suzerano quem é? Suzerano é o dono da terra, tá? Eu tenho uma grande demanda de terra, vou dividi-la em alguns feudos, 10 feudos, tá? Esses 10 feudos serão passados para quem? Para um vassalo, que é o nobre que vai cuidar da terra do suzerano. Não é um servo, é um nobre. Então, recapitulando, o suzerano é o dono da terra, é o senhor que tem o feudo que está dividido em 10, e aqui o vassalo é o nobre. 10 nobres ganharam, cada um o seu quinhão de terra para fazer produzir. Quem vai fazer produzir? O servo, tá? Mas o vassalo, ele tem uma cerimônia com o seu suzerano para prometer que não vai fazer nenhum mal para o suzerano, prometer que é fiel, prometer que vai fazer a terra produzir, prometer várias coisas, tá? Esse suzerano promete ao vassalo que vai cuidar, vai proteger a terra, não vai deixar que invadam, enfim, então há uma troca de favores entre dois homens livres, tá? Que surge então dentro dessa sociedade. Então, suzeranos e vassalos é o dono e o nobre que vai cuidar da terra. Parecido com capitanias hereditárias, né? Pois então. Bem, o seu vassalo, o nobre, vai ter os seus servos para fazer a terra produzir. E entre eles também há acordos. Só que, claro, muito favoráveis ao suzerano, ao vassalo, e zero favoráveis aos servos para admiração de 0 pessoas, tá? Então, o que acontece? O servo tem inúmeros pagamentos para viver lá com a sua família. Então, ele começa com a corveia, que é, no mínimo, 3 dias na semana trabalhava para o senhor, não era para o seu próprio sustento, porque aqui é aquele sistema de troca também, né? Tu vai trabalhar na minha terra, tem casa, tem um lugar para fazer as tuas plantações e faz produzir para mim. 3 dias na semana tu trabalha só para mim. Isso se chamava corveia. As banalidades era a taxa que o servo pagava para usar os equipamentos na terra. E quando a gente fala em equipamentos, minha gente, não é trator, olha, escavadeira. Não, nós estamos falando de o equipamento para abrir a terra, para colocar semente, que era puxado o arado, que era para fazer ali o caminho para a terra, para colocar semente, algum outro equipamento, uma pá, alguma coisa que tinha nessa época para servir a terra. Tudo isso era pago e se chamava banalidade. A talha era 1/3 de tudo que era produzido na terra e ia para o senhor, tá? 1/3 de tudo que era feito na terra ia para o seu senhor. Se chamava talha. A mão morta, que era outra taxa, caso morra o servo responsável pela terra, a família precisa pagar uma taxa para continuar morando lá sem a presença do servo. Continuar o serviço, continuar as combinações,
continuar os pagamentos, mas o servo morreu. Então tinha que pagar uma taxa para se continuar vivendo nessa terra. E por último, a captação. O filho do servo quer casar com uma moça de outra terra. Vai casar em outro feudo que não é o seu? Tem que pagar para casar em outro lugar que não seja a terra do seu senhor. Então, minha gente, a vida do servo era trabalhar e pagar contas ao seu senhor. Tá? Essa era a vida do servo. Ok? Injusto, tá? Por isso a sociedade feudal chama muita atenção, porque é um sistema de, olha, não são escravos, os servos aqui não são escravos, não vão ser vendidos, não vão apanhar, mas pagavam muitas taxas e tinham que trabalhar de sol a sol para fazer sustentar para si e para o seu senhor, tá? A economia, com certeza, era uma economia agrária, mas tinha pouca movimentação de moeda, de dinheiro, tá? Pouca movimentação financeira, tá? E tudo, basicamente tudo, 90% se sustentava do pagamento servil. Então a sociedade, o servo sustentava a terra, trabalhava na terra, vivia na terra, mas tudo que ele fazia era para o seu vassalo e automaticamente para o suzerano dono da terra. Tá? Espero ter ajudado vocês. Essa foi a sociedade feudal. Até mais.